Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson Knaip Duarte. Vamos para a nossa videoaula número 1 sobre relatividade, ok? Nós teremos aí uma série de 4 videoaulas tratando desse assunto. Não deixem de curtir a nossa página aí e dar um like aí na nossa videoaula. Vamos lá, galera, começando! Bom, a teoria da relatividade geral de Albert Einstein revolucionou completamente nossa compreensão do universo, ou seja, o universo que nos rodeia. Ela permite explicar desde o nascimento do universo até a órbita dos planetas e também compreender os buracos negros. E teve várias consequências práticas a teoria da relatividade, como, por exemplo, o funcionamento de um GPS, aquele GPS que você usa, né, no seu carro para se guiar, ok? Bom, mas o que é exatamente essa teoria da relatividade? Por que ela foi tão revolucionária? Até o início do século XX, a física era regida pelas leis de Newton. O físico e matemático inglês dizia que a gravidade era uma força causada pela massa dos objetos e fazia com que eles fossem atraídos, um em direção ao outro. Segundo Isaac Newton, o objeto com mais massa atrai mais intensamente. Por isso nos mantemos sobre o chão da Terra. Ela nos atrai para o seu centro. Por isso também os planetas se movem ao redor do Sol. Mas se o Sol desaparecesse por completo, o que ocorreria? Segundo a teoria de Newton, os planetas do sistema solar sairiam instantaneamente das suas órbitas, já que não haveria mais a força gravitacional do Sol atraindo os planetas. Para ele, a gravidade era uma força de ação imediata, independente da distância entre os corpos. Mas Albert Einstein encontrou um problema. Segundo seus cálculos, a luz era a coisa mais rápida do universo. Nenhum corpo com massa alcançava uma velocidade superior à velocidade da luz, nem a força da gravidade. A luz do Sol leva cerca de aproximadamente de 8 minutos para percorrer os quase 150 milhões de quilômetros que o separam da Terra. Então, se o Sol desaparecesse, como seria possível que a Terra fosse liberada da sua órbita antes que as pessoas aqui deixassem de ver o Sol brilhar? Bom, então problemas desse tipo mostraram a Einstein que a gravidade poderia ter uma explicação bastante diferente do que Isaac Newton pensava, né? Então surgia aí o que nós chamamos de teoria da relatividade, teoria relativística, né? Trazendo novos conceitos que geraram conflitos aí com a mecânica de Newton. Bom, como que Newton pensava o universo, né? Como seria o tempo e espaço segundo Isaac Newton? Tempo e espaço seriam absolutos. O que Isaac Newton pensava a respeito do tempo absoluto? O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, flui sempre igual por si mesmo e por sua natureza, sem relação com qualquer coisa externa. Ou seja, definindo-se como duração, né? Então essa era a opinião sobre o tempo absoluto para Isaac Newton. E sobre o espaço absoluto? O espaço absoluto, considerando a sua própria natureza, sem relação a qualquer coisa externa, permanece sempre homogêneo, imóvel. O espaço relativo é uma dimensão ou uma medida do espaço móvel. Esses são os princípios matemáticos da filosofia natural, segundo o pensamento de Isaac Newton. Nos 10 anos que Albert Einstein passou pensando nas ações da gravidade, entre 1905
Em 1915, o físico alemão criou a teoria da relatividade geral. Ele imaginou as 3 dimensões do espaço e a dimensão do tempo todas juntas, formando uma espécie de tecido que nos rodeia e que é deformado pela presença dos corpos. A isso ele chamou de espaço-tempo. Quando aplicamos esse pensamento aos planetas e estrelas, é como se o céu, aliás, como se o Sol fosse uma bola pesada colocado no meio de uma cama elástica. Essa bola faz com que o tecido se curve, não é mesmo, galera? É essa curvatura que cria o que nós sentimos como sendo a força da gravidade. Então, a Terra e os outros planetas permanecem em órbita não porque o Sol simplesmente os atrai, como pensava Newton. Para Einstein, isso acontece porque o Sol é uma estrela tão massiva que os outros corpos seguem a curvatura que ela gera no tecido do espaço-tempo. Muito bem. A gravidade, segundo Albert Einstein, não pode ser considerada simplesmente uma força de atração entre dois corpos, né? Como pensava Newton, então. Para Einstein, a gravidade seria então o efeito da curvatura do espaço-tempo, essa deformação, né, agindo sobre os corpos, os planetas. Pensando nisso, o que iria acontecer se o Sol desaparecesse? Segundo Einstein, a perturbação que isso causaria no espaço-tempo formaria uma onda gravitacional que viajaria até os planetas. E segundo os cálculos dele, essa onda viaja exatamente na mesma velocidade da luz. É por isso que nós deixaríamos de ver o Sol brilhar ao mesmo tempo em que a Terra mudaria sua órbita. Em outras palavras, o que Einstein demonstrou é que podemos observar o universo de uma maneira jamais pensada anteriormente. O tempo é relativo, o espaço-tempo é curvo. Então, galera, não deixem de curtir essa aula e se preparem para as próximas. Um grande abraço para todos e até a próxima, galera!